da minha mensagem hoje é fugir de Deus é burrice. Burrice. Diz assim: mas o Senhor enviou um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade violenta, de modo que o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros tiveram tanto medo que cada um clamou ao seu Deus e atiraram a carga do navio ao mar para deixá-lo mais leve. Mas Jonas havia descido ao porão do navio, tendo-se deitado, dormia profundamente. A Septuaginta, né, ela diz que ele roncava literalmente, de tanto que ele tinha dormido. Versículo 6. O capitão dirigiu-se a ele e disse-lhe: que fazes tu dormindo? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós. E cada um dizia ao seu companheiro: vinde, lancemos sorte para sabermos quem é o culpado por essa tragédia que nos sobreveio. Então lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Até aí tá bom, o restante a gente vai desenvolvendo aqui até o final do capítulo. Presta atenção aqui, por favor. Veja, essa já é a 7ª pregação, só aqui no primeiro capítulo de Jonas. E essa tempestade aqui é uma tempestade incomum, os irmãos devem se lembrar, né? Não é algo natural, não é algo que simplesmente aconteceu. Era algo específico que Deus tinha feito. E nós vemos esses tripulantes experientes, amedrontados. Talvez hoje fique mais difícil para a gente ter uma noção, né? Mas lembre-se, queridos, se coloque aqui alguns milhares de anos para trás, não havia aviação, havia para se deslocar de um lugar para o outro, ou era a pé ou era navegando. E havia todo aquele temor dos mares, e não apenas, né, na escritura, no livro de Jonas, mas em toda a história. Tanto é que tem um adágio popular que diz assim: quem deseja aprender a orar deve ir ao mar. Por quê? Porque no mar, aquelas tempestades absurdas, a pessoa aprende a orar, qualquer Deus que seja, mas ela aprende. Tem a obra literária de Os Lusíadas, né, que é a maior na nossa língua portuguesa, e é uma obra espetacular, que fala justamente disso, né, da descoberta do caminho das Índias, as grandes navegações. E eu acho que eu coloquei ali, põe ali, por favor, Samuel. E só o primeiro canto, né, é algo fabuloso. E se você puder ler esse livro, é fantástico. Eu aprendi a lê-lo na escola, e a escola nos passa como chato, né? Mas não, é fantástico, fantástico. E logo no primeiro canto, né, nem estrofe, primeiro canto diz assim: as armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Em perigos e guerras esforçados mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram um novo reino que tantos sublimaram. Eu sei que pode parecer um pouco difícil a princípio, assim, né? É por conta das rimas ali, mas olha como era a questão do conhecimento marítimo, né? As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, em relação a Portugal, né? Que eles estavam pegando navios sem ter certeza de voltar, tanto é que a maioria não voltava. Por mares nunca dantes navegados. Ou seja, eles iam para o mar ali, era literalmente aquele adeus. Quem sabe um dia você volte, mas a maioria não voltava. Então você imagina esses marinheiros experientes, tremendo de medo diante da tempestade. E é tão interessante que no versículo 13, né? Eu vou falar dele mais adiante, mas acompanhe comigo o versículo 13 aí. Olha o que vai dizer. Jonas 1,13. Entretanto, os homens se esforçaram com os remos para voltar à terra, mas não conseguiram, porque o mar ficava cada vez mais violento. Uma explicação que é a seguinte, né? Jonas, ele diz: olha, o problema sou eu, me joguem ao mar. Aqueles marinheiros ainda dizem assim: não, vamos tentar mais uma vez. E eles tentam remar e voltar à terra. Então nós temos a possibilidade de quê? Eles não estavam tão longe da terra assim, por isso eles queriam voltar. E essa tempestade que é narrada em Jonas é a tempestade normalmente que acontece em alto mar. Se acontecer num lugar mais raso, o milagre aumenta mais ainda. Ou seja, era algo totalmente sobrenatural, porque essas tempestades que costumavam dar em mar aberto, né, estava ali dando um lugar onde as pessoas poderiam até voltar para a terra firme. Isso, na verdade, só aumenta a questão do milagre da Escritura. E nós vemos Jonas tentando fugir de Deus, mas Deus o tempo todo perseguindo. Você consegue imaginar isso? Uma pessoa tentar fugir de Deus? É loucura. Saber que Deus, ele é onipresente, que ele está em todos os lugares, onde você vai esconder dele? Não tem nenhum lugar, não há nenhum lugar que os olhos do Senhor não esteja. Tanto é que em 2 Crônicas 16 vai dizer assim: quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Ou seja, não há 1 centímetro quadrado
deste planeta ao qual nós vivemos que Deus não consiga olhar. Por exemplo, quando leio Gênesis, eu dou risada de Adão. Adão, ele podia ser um stand-up comedy. Porque você lembra, Adão vai e peca juntamente com sua esposa, né? A esposa come o fruto, dá a ele. E diz a Escritura que Deus vinha ter com ele na viração do dia, com os dois. E diz a Escritura que depois do pecado, sabe o que Adão faz? Ele esconde de Deus atrás do arbusto. Fala se não é para dar risada. Você consegue imaginar Deus vindo de Adão assim, ó? Acho que aqui não vê. Se escondendo de Deus. E é tão interessante que no capítulo 2, que nós vamos começar na próxima semana, se Deus assim permitir, nós vemos que as orações de Jonas ali, ele cita vários trechos de Salmos. Vários trechos dos Salmos. Só que ele parece que ele esquece um salmo específico. O Salmo 139. Naquela parte que diz assim: se subo ao céu, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Jonas acho que só não conhecia esse, né? Ou seja, não dá para fugir de Deus, mas ele estava ali tentando fugir. E, de fato, se opor a Deus é ignorância. Ignorância mesmo. Eu quero passar apenas 2 princípios aqui essa noite. Põe primeiro ali, por favor, Samuel. Primeiro princípio: fugir de Deus é causar problemas a si e aos outros. O 4 e o 5 que nós lemos, acompanhem comigo novamente. Diz assim: mas o Senhor enviou um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade violenta, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros tiveram tanto medo, que cada um clamou ao seu Deus, e atiraram a carga do navio ao mar, para deixá-lo mais leve. Mas Jonas havia descido ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia profundamente. Veja, ninguém foge, absolutamente ninguém foge de Deus. Essa tempestade, como eu disse no começo, ela não foi coincidência, né? Deus, ele simplesmente usa o mar, a tempestade, o vento, e usa esses elementos para que o seu propósito se cumpra. E viajar na contramão da vontade de Deus é prejuízo. Isso serve para que eu e você venhamos sempre lembrar, toda vez onde Deus nos dá determinada ordem, e nós pegamos o caminho oposto, o caminho da desobediência, não tem a possibilidade de dar certo. Nenhuma possibilidade. É certeza de andar na contramão de Deus, de que mais cedo ou mais tarde, à frente, nós vamos nos deparar com tempestades da vida. Foi exatamente o que estava acontecendo aqui com Jonas. E se aconteceu com Jonas, também acontece com a gente. Se nós sabemos de fato qual é a vontade revelada de Deus com base na Escritura, e mesmo assim nós decidimos andar contrário àquilo que está claro, não tem como as coisas dar certo. Não tem como as coisas andarem bem. A tempestade que Deus havia enviado não era para destruir Jonas, mas era simplesmente para recolocar o seu servo na rota. E por vezes as dificuldades, as tribulações, as turbulências que nos sobrevêm, que muitas vezes é Deus pesando a mão sobre nós por conta de nossos erros, como foi o caso de Jonas, não é para nos destruir, mas é para que nós venhamos tomar aquele tapão, sabe? Rapaz, volta para o caminho correto. Quantas pessoas já aconselhei dizendo isso? Falando, você está esperando o quê? Você está esperando a sua vida virar de ponta cabeça para você decidir fazer aquilo que é correto? Faça o que é correto já. E é interessante que Deus utilizou todas as formas possíveis para falar com Jonas, né? Primeiro, Deus fala com Jonas. No versículo 2, ele diz: dispõe-te, levanta-te, rapaz, e vai. O próprio Deus fala com Jonas. Depois nós vemos ele usando ímpios para falar com Jonas, no caso, o capitão, a tempestade, o sofrimento do grande peixe. Deus, ele usa todos os meios possíveis para falar com um homem de Deus, só que ele não percebe. E às vezes nós deixamos de perceber também. Às vezes Deus está gritando ao nosso ouvido, dizendo: olha, esse caminho aqui é errado. Você ouve a pregação no culto, você lê a Bíblia na sua casa, você vê o irmão falando: rapaz, não faz isso. Você vê às vezes um ímpio falando: ó, isso aqui acho que não é certo. E todas essas pessoas juntas, você não consegue perceber Deus falando com você, e mesmo assim você toma a decisão errada. Deus, ele usa inúmeras formas para falar comigo, com você. Uma dessas formas, e a mais ordinária, é essa daqui, né? Você vem ao culto, você ouve a exposição da palavra, a aplicação da palavra, e então é o próprio Deus falando através do mensageiro. E é interessante que no versículo 6, acompanha comigo, o versículo 6 vai dizer assim: o capitão dirigiu-se a ele e disse-lhe: que fazes tu dormindo? Levanta-te, clama a teu Deus. A frase que este capitão ímpio diz é a mesma frase que Deus tinha dito lá no versículo 2. Levanta-te, rapaz. Faz aquilo que é certo. Vamos lá.
E aqui, querendo ou não, é uma forma, sabe do quê? É uma forma de Deus envergonhar seu servo. Ora, porque aqui literalmente é a mula está falando mais uma vez. Lembra aquele episódio onde a mula fala? É aqui Deus está usando mais uma vez, só que a mula numa figura humana, um ímpio. O idólatra, literalmente para mostrar para Jonas o caminho. Com qual finalidade? Envergonhar o homem de Deus. E veja como muitas vezes Deus faz isso com a gente não percebe. Coisas que são vergonhas. Vergonha para nós, somos cristãos. Eu não sei se você sabe, mas estamos tendo a Copa do Mundo lá no Catar, e país muçulmano. E é óbvio, nós acreditamos que eles estão errados em relação à crença deles. Só que veja, aqueles muçulmanos, eles 5 vezes ao dia, religiosamente, eles param tudo que eles estão fazendo para fazer oração. Todo dia, de manhã, pôr do sol, à tarde, à noite, 5 períodos lá. Eles param, você já deve ter visto, né? Eles param, eles viram para Meca, colocam aquele tapetinho no chão e fazem a oração deles. Religiosamente, toda vez. Você percebeu como eles são extremamente rigorosos e a seriedade que eles tratam as leis de Alá, do Deus deles? Eles são, de fato, muito rigorosos. E aquilo, na verdade, é uma vergonha para a gente, porque como pode? Esses homens que nós cremos que estão no caminho errado, fazendo tudo de forma rigorosa, meticulosa, e nós, os filhos de Deus, por vezes chegamos atrasados nos cultos, por vezes fazemos as coisas de forma relaxada, orar 5 vezes ao dia, se der 5 vezes na semana, talvez é muito. Essas coisas são para nos envergonhar. E veja se não é verdade. Quantas pessoas, às vezes, eu considero que é um erro gravíssimo faltar ao culto domingo. É um mandamento, congregar. Então, por motivos banais, se falta ao culto domingo, mas segunda-feira, às 6 horas da manhã, está de pé para trabalhar, ainda que seja ruim, mas está ali para trabalhar. Ali nós estamos mostrando que talvez a nossa dependência maior não é tanto de Deus que nos sustenta, mas é do trabalho ao qual vem o nosso sustento. Isso é um absurdo. E isso sem contar em atrasos rotineiros, falta de reverência. Levanta toda hora para beber água bem na hora da pregação. Nossa, isso é uma falta de respeito, queridos. Eu não digo comigo, de forma nenhuma, né? Não é questão de mim ou qualquer outra pessoa. É em relação a Deus. Você faz isso, você está numa reunião, por exemplo, lá com o seu chefe no trabalho. O seu chefe está falando. E então você simplesmente levanta e vai ao banheiro. Levanta e vai beber água. Levanta e volta. Levanta e vai para trás e volta sem fazer nada. Sem motivo algum. Quanto mais sério, é isso aqui que a Escritura chama de reunião solene. Reunião solene. Então é de suma importância que nós venhamos de fato a sermos fiéis a Deus, porque os ímpios, por vezes, são muito mais severos com coisas ímpias do que nós somos com coisas em relação ao nosso Deus. Temos que aprender a ouvir a voz de Deus, a obedecer, porque toda vez que nós relutamos em fazer isso, Deus ele usa esses métodos aqui, ao qual ele usou com Jonas. Deus fala, Deus usa a tempestade, Deus usa os ímpios, Deus usa todas as formas possíveis. Deus usa, sim, a tragédia, a dor, o sofrimento, inclusive a dor é nada mais, nada menos que o megafone de Deus falando aos nossos ouvidos. Muda de direção, faz aquilo que é correto. Nada nos fala mais alto do que a dor, pode ter certeza. Eu constantemente vejo pessoas, ao longo desses anos na igreja, que a maior dor foi o momento em que ela mais buscou a Deus. Porque a dor, de fato, é o megafone de Deus. Só que nós podemos ouvir Deus antes. E por que não fazemos assim? Lembrando que Deus, todas as vezes que Ele nos inflige dor, assim como o pai inflige ao filho, Ele não faz para nos destruir, mas é simplesmente para nos colocar no caminho correto. Nós não fazemos isso com os nossos filhos? Quando o seu filho faz alguma coisa errada, que você diz, olha, isso aqui é digno de uma punição física. Você quer fazer o quê? Você quer matar a criança? É isso que você quer? Ou você quer fazer, olha, isso aqui é tão sério que você fez, que você merece. Então, umas varadas literais.
simplesmente para que você não cometa esse erro de novo. É porque você ama. Eu e você, nós somos chamados para sermos uma bênção, diz a Escritura. A exemplo de Abraão, lembra? Abraão, se tu uma bênção? Só que quando nós enveredamos pela estrada da desobediência, o que a Escritura diz é que fazemos o oposto. Nós nos tornamos, na verdade, a maldição. E aquele prejuízo não vem apenas a nós, como eu disse também na última semana, ele vem àquelas pessoas que estão ao nosso redor. Veja, por conta do pecado de Jonas, ele pôs a embarcação em risco, os marinheiros em risco, sua própria vida em risco. Não foi só ele que sofreu. Ele colocou várias pessoas ali em risco, e não apenas isso, por conta da desobediência de um homem, ele trouxe não apenas o prejuízo psicológico para aquelas pessoas, ou o risco da morte para aquelas pessoas, ele trouxe prejuízo financeiro para aquelas pessoas. Financeiro. Você lembra o que eles fizeram aqui para aliviar o peso do navio? Jogaram as cargas fora, no versículo 5, que diz isso. Então os marinheiros tiveram tanto medo, cada um clamou ao seu Deus e atiraram a carga do navio ao mar, para deixá-lo mais leve. Olha, essas viagens eram longas, essa de Jonas aqui dava aproximadamente 4.500 quilômetros. Ou seja, aquelas embarcações carregavam de tudo, ouro, prata, pedras preciosas, madeiras. Alguns historiadores vão dizer que eles transportavam até alguns animais exóticos, macaco, pavão, muitas coisas. Então, quando eles pegam aquelas coisas e lançam ao mar, eles estão tendo um baita de um prejuízo financeiro. Por conta de quem? Um homem. Um homem traz prejuízo para um tanto de gente. O fato de aliviar o navio, de fato, implicou um prejuízo enorme àquelas pessoas por conta de uma pessoa. E segundo e último para encerrar, põe ele, por favor. Aqui no caso era por conta do pecado de Jonas, Mas você sabe que quando a gente se converte também, prejuízo, você sabe, Você ganha o céu, mas você tem prejuízo aqui na terra. Eu lembro em Atos que fala sobre aqueles homens que faziam artes mágicas, e então eles se convertem, eles trazem os seus livros para o centro da cidade, queimam aqueles livros, e como hoje também é caro, naquela época mais caro ainda, e se eu não me engano, acho que foi 50 mil denários o valor de livros queimados por conta de conversão genuína. Então, acontece. Segundo princípio e último, Deus sempre nos encontrará. Como eu disse, não adianta fugir de Deus. Jonas fez de tudo. A Escritura vai dizer que ele comprou uma passagem, mas ele comprou uma passagem, só que ele queria ir escondido. Então ele não vai para o assento, Assento, me entenda, queridos? Não estou navio de assento. Ele compra a passagem, ele não vai para o assento que ele devia, ele vai para o porão. Ele vai para ficar escondido. Ou seja, comprei a passagem, mas eu quero bem escondidinho aqui. E não apenas isso, diz que lá no porão ele vai dormir. E esse cochilo ele era tão profundo que em Gênesis capítulo 2, lembra quando Deus faz Adão dormir para tirar a costela dele e fazer Eva? É a mesma palavra usada aqui no hebraico. Ou seja, Jonas, ele estava desligado do mundo. Ele não queria saber de nada. Olha, eu comprei a passagem, eu vou escondido aqui e que todo mundo se exploda. Mas não adianta. Deus vai atrás dele. E então, aqueles marinheiros jogam sorte, e diz a Escritura que a sorte vai cair justamente sobre quem? Sobre Jonas. Eu não sei se seria até um paradoxo, Jonas foi sorteado para azar dele. Aqui só de curiosidade mesmo, a palavra sorte que é usada aqui no hebraico é a mesma palavra árabe que é usada para pedra pequena, pedregulho, pedras menores em si, basicamente ali o que se resume é que era quase um jogo de dados da época, Eram as pedras que eles tinham lá, alguns lados brancos, alguns lados negros, então eles jogavam lá e fizeram o sorteio, e caiu sobre quem? Justamente sobre Jonas, para mostrar que Deus controla todos os acontecimentos, inclusive a sorte. Ou seja, não dá para esconder de Deus. Não dá para esconder de Deus nem mesmo dentro da igreja, porque tem muitos que fazem isso. Eles se escondem de Deus onde? Na casa de Deus. Mas veja, como desobedecer a Deus traz vergonha. Versículo 8 até o 10. Acompanhe comigo, já estamos encerrando, por favor. Então lhe disseram: declara-nos agora, por culpa de quem nos sobreveio essa tragédia. Qual ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Um interrogatório, Verso 9. Ele lhe respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens ficaram com muito medo e disseram: que é isso que fizeste? Os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor,
pois lhes havia contado. Veja, Jonas aqui ele sofre um interrogatório e te pergunta, e ele não responde a todas. Inclusive a primeira ele faz questão de não responder. Qual é a tua ocupação? Você imagina ele falar, sou profeta do Deus vivo. E está aqui desobedecendo ele? Como assim, Jonas? Deixa de ser incoerente, rapaz. Porque até hoje, né, fica feio, dependendo do erro que a gente comete, você falar que você é crente é prejuízo, né? Você está lá falando um monte de besteira, vendo um monte de besteira e... Você não era crente? Não é que crente assim, nunca fui, né? Já fui à igreja uma vez ou outra, né? Fulano gosta de ir, eu vou. É um absurdo. Porque desobediência sempre nos traz vergonha. E Jonas aqui, ele é pura contradição. Ele diz que teme a Deus, mas desobedece a Deus. Ele tem uma teologia correta, mas a sua prática não tem nada a ver com aquilo que ele acredita. Não acontece muito isso hoje? A pessoa até professa com a boca correta, né? De forma correta, eu acredito em Jesus Cristo, e diz da forma exata. Só que há um divórcio entre a sua profissão de fé e o seu comportamento. Totalmente diferente. Isso é um absurdo. Jonas, ele diz uma coisa e vive outra. No versículo 11, 12, para piorar, olha o que acontece. Jonas continua duro de coração. Versículo 11, 12 vai dizer assim: ainda lhe perguntaram, que te faremos para que o mar se acalme? Pois o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Ele respondeu, pegai-me e lançai-me ao mar, e ele se aquietará, pois sei que essa grande tempestade que vos sobreveio é por minha causa. Veja, a tempestade, prejuízo financeiro, as pessoas desesperadas. E Jonas, ele teve a hombridade, pelo menos, de dizer, a culpa é minha. A culpa é minha. Só que veja como que o coração dele continua duro. Ele não diz assim, a culpa é minha, perdoe-me, vou fazer diferente. Não. Ele diz assim, a culpa é minha. Lança-me no mar e resolve o problema. Ele, em nenhum momento, ele tem um segundo de lucidez para dizer assim, toda essa desgraça acontecendo por minha causa, eu preciso obedecer a Deus. Não, ele não quer obedecer, mesmo assim. Ele prefere, diante da tragédia, ele prefere continuar desobediente. Olha, eu prefiro não ir a Nínive, porque lá eu sei que se eu pregar, Deus pode agir com misericórdia com aqueles homens perversos. Eu prefiro morrer. Mas eu não quero obedecer a Deus. Ele poderia, no mínimo, ter agido como aqueles marinheiros, né? Ter orado. Ou ter falado ao Senhor, ó Deus, perdoa-me, a partir de hoje eu vou fazer aquilo que é correto. Tem misericórdia da minha vida e da vida dessas pessoas também. Só que veja, Jonas, ele é lançado ao mar sem nenhuma prece sequer e sem nenhum sinal de arrependimento. Você consegue imaginar um homem de Deus desse jeito? Deus o aperta, começa a afligir, inclusive as pessoas estão ao seu lado. E o que ele faz? Mesmo assim, ele não mostra sinal nenhum de arrependimento. Como já disseram, homens de Deus em fuga trazem maldição aonde quer que vão. E de fato estava acontecendo isso com Jonas também. No versículo 15, olha o que vai dizer. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e o mar cessou a sua fúria. Veja, Deus determinou o destino de Jonas, e aqueles homens o lançaram ao mar. Só que você pode pensar assim, né? Aqueles homens, então, eles não cometeram um homicídio? Não, aquilo era o que Deus tinha mandado. Aqueles homens foram apenas instrumentos para que a vontade de Deus fosse cumprida. É mais ou menos o seguinte, quando um juiz, ele decreta a prisão de alguém, ou vamos colocar, Estados Unidos aí, algum lugar que tenha prisão perpétua ou não, tem a pena capital, pena de morte. Quando o juiz, ele decreta pena de morte para alguém, ele não está sendo homicida, ele está sendo apenas um instrumento do Estado para julgar o erro daquele homem. Por vezes é isso que acontece. Deus usa os homens para julgar a outros homens. Um exemplo disso, um policial a serviço. Né? Algumas pessoas já perguntaram para mim, pastor, e o crente que é policial, e se ele mata a serviço? A Bíblia diz, não matarás. Não, mas nesse caso, ele está sendo instrumento de Deus para fazer a justiça. É isso que Romanos 3 vai dizer. Ele é servo de Deus e sendo um instrumento do Estado para que aquilo que é justo seja feito. É claro, né, se ele age de forma correta. Não é se ele sair matando a seu bel prazer, daí é óbvio que está pecando. Mas se ele mata para defender alguém, se ele mata para livrar a sua vida ou a vida de um companheiro, não está pecando. E tanto é que até na lei, né, ele não é responsabilizado por conta de homicídio. Não é.
Então, Deus ele estava punindo o homem pelas mãos de outro homem. E apesar de tudo isso, olha como que termina o capítulo 1. Apesar de todas essas coisas, desse homem desobediente, rebelde, desse homem que traz prejuízo para si e para as outras pessoas, que traz desgraça por onde ele vai, e ele é jogado ao mar e ainda de coração endurecido, sem demonstrar um mínimo sequer de arrependimento, de quebrantamento. Apesar de tudo isso, Deus ainda mostra a sua misericórdia no livro de Jonas. No versículo 14 e 16, diz assim: por isso, clamaram ao Senhor os marinheiros, depois que eles lançaram Jonas ao mar, e então cessou a tempestade. Por isso clamaram ao Senhor e disseram: nós rogamos, Senhor, que não morramos por causa da vida deste homem, e que não nos culpe pelo seu sangue inocente, porque tu fizeste o que te agrada, ó Senhor. Então pegaram Jonas e o lançaram no mar, e o mar cessou a sua fúria. Os homens temeram ao Senhor com grande temor, e então ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Veja, Jonas, ele sendo desobediente, rebelde, ainda assim diz a Escritura que ele foi usado por Deus. Por quê? Olha o que vai dizer no versículo 16: os homens temeram o Senhor com grande temor, então ofereceram sacrifícios ao Senhor e lhe fizeram votos. É tão interessante que no versículo 5 vai dizer que esses homens, eles temeram a tempestade, e com razão. Mas o versículo 26 diz que mais do que temer a tempestade, eles temeram o Deus da tempestade. Por conta de quem? Porque Jonas, ele reconhece o seu erro, e ele diz o Deus ao quem ele servia, e aqueles homens acreditam que o Deus de Jonas era o Deus verdadeiro. Então, mesmo ele sendo um homem rebelde, Deus ainda faz dele um instrumento em suas mãos. Ou seja, Deus salva aqueles homens não é por causa de Jonas, é apesar de Jonas. Mesmo ele não querendo, Deus faz na vida daqueles homens. Deus usou Jonas, apesar dele. E no versículo 17, o livro termina dizendo assim: então o Senhor preparou um grande peixe. O primeiro capítulo termina assim, melhor dizendo: então o Senhor preparou um grande peixe para que engolisse Jonas, e ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Acho que nas primeiras pregações eu disse sobre isso, A questão de Jonas ter sobrevivido 3 dias e 3 noites no ventre, do que tudo indica um cachalote, não é o milagre do livro de Jonas. O livro de Jonas é repleto de milagres. Esse aqui é apenas mais um. Mais um. Nós vemos que a tempestade foi um milagre, nós vemos que aqueles marinheiros se converterem foi um milagre. Nós vemos que o fato do peixe foi um milagre. O fato do peixe ter soltado Jonas no lugar que deveria ter soltado foi um milagre. Nós vemos que a planta que cresce, o verme que mata, o profeta, tudo é milagre. Então, se eu e você, constantemente, nós relutamos contra a vontade de Deus, sintetizando o livro de Jonas, o que acontece com a gente é isso mesmo. Toda vez que nós relutamos em fazer a vontade de Deus, nós trazemos prejuízo para nós, trazemos prejuízo para as pessoas que estão ao nosso redor, e a vontade de Deus vai ser feita. Se Jonas pelo menos pudesse ter mudado, Olha, eu fui rebelde, eu apanhei, eu sofri, mas não foi feita a vontade de Deus. Não, ele sofreu, ele foi rebelde, ele trouxe prejuízo financeiro para as pessoas que estavam ao seu lado, trouxe prejuízo para todo mundo, e no final das contas, o que aconteceu? Deus fez aquilo que ele disse que iria fazer. Portanto, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, se nós nos quebrantamos, e ela vai ser feita. Se nós não nos quebrantamos, a vontade de Deus vai continuar sendo feita, vai ser, só que talvez de uma forma não tão boa para a gente, não tão perfeita e não tão agradável, mas que Deus faz o seu propósito se cumprir, e que nenhum homem pode frustrar os seus planos, isso é verdade. Então cabe a mim e a você, queridos, diante da vontade de Deus, sabe fazer o quê? Fazer como os homens e as mulheres de Deus faziam: Senhor, eis aqui o servo do Senhor, cumpra em mim o teu querer, porque daí o sofrimento é menor. Louvado seja Deus. Você pode ficar de pé aí por um instante, por favor?